Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Eliezer e nós vamos fazer hoje a análise do edital do concurso da SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Um excelente concurso, uma excelente oportunidade que acaba de sair no estado de Goiás. Então você que é daqui de Goiânia, do interior e de todo o Brasil, a equipe Galeno está preparando o melhor projeto pedagógico para você garantir a sua vaga nesse concurso. Concurso que teremos dois cargos de analista e o cargo de técnico. Então hoje aqui nós faremos a análise dos principais pontos do nosso edital para que você não precise ler todo ele. Aqui na nossa análise você já vai ficar sabendo e ciente dos pontos que realmente importa para a sua prova e para a sua aprovação. Então vem comigo que nós vamos aqui passar pelos principais pontos do nosso edital. Bacana? Olha só, concurso SEMAD 2022. Concurso aí que nos surpreendeu, porque a gente esperava um pouquinho mais para frente, mas edital é prêmio, para o concurseiro que está se preparando. Principais datas. Aqui é importante que você fique atento às datas, para não perder nem a inscrição, nem a isenção da taxa e principalmente a prova, Então vamos lá, principais datas. Nós temos as nossas inscrições que se iniciam no dia 29 de novembro e se encerram no dia 8 de janeiro. Então anote aí para que você não perca esse prazo. Temos também aqui a data de isenção da taxa de inscrição, que é entre os dias 14 e 17 de novembro. Aqui, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que nós vamos te explicar quem tem direito a essa isenção de taxa de inscrição. Tem alguns casos previstos na lei do estado de Goiás, como doador de sangue, doador de medula, e outros casos. Então, se você se enquadra em um deles, você tem direito à isenção da inscrição. Pagamento da taxa de inscrição até o dia 9 de janeiro. Aqui tem que ficar bem atento, porque um grupo grande de concurseiros se inscreve e acaba deixando para pagar de última hora e acaba esquecendo. E a data da nossa prova. O dia mais importante, a data da nossa prova acontecerá no dia 5 de março para o cargo de analista e no dia 12 de março para o cargo de técnico, ou seja, uma semana depois. Aqui a gente tem um ponto bastante importante. Qual é? A possibilidade de prestar para os dois cargos, Então, para os cargos de técnico, nós veremos que tem que ter curso técnico nas áreas específicas e para o cargo de analista tem que ter a graduação na área e a inscrição no órgão. Então, muitas das vezes você vai poder fazer os dois cargos, Ainda bem, alguns concursos colocam às vezes os dois cargos no mesmo dia, impossibilitando que o candidato concorra às duas vagas. Na SEMAD, não. Na SEMAD, o concurseiro poderá prestar para os dois cargos, dobrando a sua chance de ser aprovado. Isso é ótimo. Vamos lá. Distribuição das vagas, Para o cargo de técnico, cuja remuneração inicial é de R$ 4.020, nós teremos 35 vagas, 35 vagas imediatas e 35 vagas cadastro de reserva. Professor, como que é esse cadastro de reserva? Olha, há um histórico, há um histórico
positivo no estado de Goiás de nomeação do cadastro reserva. Então, quando há um concurso público que tem as vagas imediatas e o cadastro reserva, a gente já considera tudo como vaga, porque dentro da validade do concurso, o órgão ele costuma completar as vagas, né? Então, geralmente, um concurso ele acaba tendo validade por 4 anos, né? Então, é o que eu sempre digo para os meus alunos. O concurseiro, ele faz prova. Porque você imagina, você faz uma prova hoje, esse concurso ele vai estar valendo por 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, dentro desse período de 4 anos, existe a possibilidade de você ser nomeado, ainda que você tenha ficado no cadastro reserva. Quem está classificado dentro das vagas, né, essa é a grande diferença. Dentro das vagas existe o quê? Um direito subjetivo à nomeação, reconhecido pelos tribunais superiores, ou seja, ficou dentro das vagas, não tem erro, será nomeado. Agora, ficou no cadastro reserva, existe uma expectativa de nomeação. Então, essa é a diferença, é a garantia da nomeação para quem está nas vagas e a expectativa de nomeação para quem está no cadastro reserva, mas expectativa muito grande, porque existe um histórico de nomeação do cadastro reserva. E dentro desses 4 anos, né, como nós dissemos, o que ocorre? Ocorre mais aposentadorias, né, e outras vacâncias por outros motivos. Então, diante disso, o órgão que já tem um concurso dentro da validade e com vagas para ser preenchidas, ele utiliza o concurso que está válido. Então, olhe para a vaga, mas pensando também na quantidade total de vagas, né? Que só para técnico é 35 mais 35 e uma remuneração bacana, perfeito? Já já nós vamos detalhar aqui essa remuneração. Então, e para analista ambiental, né? Cuja remuneração inicial é de R$ 5.576,26. Nós temos 63 vagas, né, imediatas e mais 63 cadastros reservas distribuídas nas especialidades, né? Então nós temos aqui 3 vagas para agronomia, sendo mais 3 cadastros reserva. Nós temos 12 vagas para biologia, né, / ecologia, mais 12 cadastros reserva. Nós temos 2 vagas para os candidatos formados em Ciências Sociais / Sociologia, mais 2 cadastros reservas. Temos 5 vagas para os graduados em Direito, mais 5 cadastros reservas. Temos 5 vagas para Engenharia Ambiental / Sanitária, mais 5 cadastros reserva. 5 vagas para Engenharia Civil, mais 5 CR. 7 vagas para Engenharia Florestal, mais 7 cadastros reservas. 2 vagas para Engenharia Química e 2 cadastros reserva. 2 vagas para Engenharia de Minas e 2 cadastros reservas. 6 vagas para Geografia. 4 vagas para Geologia. 1 vaga para Gestão Ambiental. 8 vagas para Geoprocessamento, né, / Cartografia. E 1 vaga para Medicina Veterinária. Então aqui, pessoal, é ficar atento à sua especialidade e à quantidade de vagas, sempre pensando na possibilidade de nomeação do cadastro reserva, né? Embora pareça assim ser poucas vagas para as áreas específicas, mas lembrando que, a depender da tua formação, você pode concorrer nos 2 cargos, né? Nos 2 cargos. Então, e como é um concurso muito específico, né? Com certeza vale a pena você olhar com muito carinho esse concurso, que é uma grande oportunidade, né? Ainda no ano de 2022, de você realizar o sonho de garantir a sua vaga no cargo público. Maravilha? Vamos lá para um ponto que o pessoal ama, né? Remuneração.
remuneração dos cargos de técnico e de analista. Fica estabelecido, né, o padrão 1, classe A, como referência base para os seguintes grupos ocupacionais, com o último reajuste em março de 2022. Então, o que acontece? Quando você entra no cargo, né, quando você se torna o servidor público, você inicia onde? No padrão 1, classe A. Então, durante a sua vida naquele cargo, você vai ter progressões, né? Você vai ter progressões, que é aquela horizontal, você vai de padrão 1, padrão 2 e assim sucessivamente, geralmente é anual, e você vai ter as promoções, onde você vai sair da classe, quando você estiver no último padrão da classe A, você vai subir para a classe B, depois para a classe especial, né? Então, existe essa previsão de aumento de remuneração durante a sua carreira no órgão público. Então, nós temos aqui técnico ambiental, né? Técnico ambiental, ele vai entrar no padrão 1, classe A, com uma remuneração inicial de R$ 4.029. Já o analista ambiental, com um vencimento de R$ 5.576,26. Agora, olha só, tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos, né, 12 anos de concurseiro, né, tendo passado por vários cargos públicos, já passei por Exército Brasileiro como sargento, já passei por fiscal de transportes terrestres, já passei pela Polícia Militar e hoje sou auditor fiscal, né? Então, se tem uma coisa que eu aprendi é que sempre pode ser melhor. O que, professor? Sempre pode ser melhor a remuneração na realidade do que está previsto no edital. E esse sempre é sempre mesmo. Eu acho que todos os cargos pelos quais eu passei, em nenhum a remuneração foi idêntica à do edital. Sempre foi maior, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, a remuneração de 2 servidores, né? 2 servidores ativos, um técnico e um analista ambiental, né? Ambos estão em atividade, são servidores ativos. Aqui eles podem ter alguma coisa extra, pode, mas ao observar vários servidores ali, eu percebi que a grande maioria possui esses adicionais, né? Então, nós temos aqui esse técnico com uma remuneração de R$ 10.655 e nós temos esse analista ambiental aqui, ó, esse aqui no caso está com um adicional de férias de R$ 1.500. Esse analista está com uma remuneração, né, no mês de outubro deste ano de R$ 16.762. Então, pessoal, é sempre mesmo. Nunca é a remuneração do edital. Você vai se surpreender quando você tomar posse, você vai se surpreender com a remuneração, porque sempre tem alguma coisinha a mais. E além disso, tem também a possibilidade, né, de acordo com a sua capacidade técnica e com o seu desempenho e com outros atributos, de você assumir uma função de confiança. Isso é muito comum em órgãos públicos, especialmente para quem é nomeado recente, né, que chega com todo o gás, é aquele servidor que chega com sangue no olho. Esse, geralmente, logo após, né, um período ali de 6 meses a 1 ano, quando ele já percebe todo o serviço, né, percebe aquele ambiente de trabalho, cria aquela casca, muito provavelmente você vai pegar um cargo de confiança. E aí vai ter um aumento de remuneração entre 1.000 e até 5.000, a depender do nível, né, de hierarquia do cargo de confiança que você for exercer. Então, existe sim essa possibilidade. Perfeito? Então tá aqui, ó, nós temos aqui o quê? Nós temos a tabela, né? Nós temos a tabela dos cargos, né? Aqui
você consegue visualizar a sua vida dentro do órgão. Então você entra onde? Você entra na classe A, padrão 1. Você entra na classe A, padrão 1. Com esse vencimento aqui inicial. Aqui é sem contar uns adicionais que existem, né? Então, do padrão 1 você vai recebendo a progressão, padrão 2, 3, 4 e 5. E assim você adquire o direito à promoção para a classe B. E vai seguindo os padrões, depois vai para a classe C e depois vai para a classe D, né, que é a última classe, a classe especial. E na classe D, o vencimento básico, né, sem as gratificações, sem cargos, sem muita coisa que pode adicionar à tua remuneração, é 8.874. E para analista, lá na classe especial, o vencimento básico é 12.310. Resolve seus problemas, pessoal? Olha só, tanto o cargo de técnico como o cargo de analista, remuneração excepcional. É só dar uma olhadinha aí para o mundo privado que você vai se assustar, né? Você vai se assustar. Então, pode ter certeza que é um concurso que vai despertar, né, a atenção de muitos candidatos pela estabilidade, né? Pessoal, é excepcional ter uma estabilidade. É só olhar, né, para a grave crise que nós passamos agora recente, né, a crise da pandemia, né? Quantas pessoas não foram demitidas, não perderam seus empregos, não dependiam daquele trabalho presencial, né? Então, quem tinha a estabilidade como servidor público, felizmente, né, teve a sua remuneração ali garantida mensalmente. Se você fica sem essa dor de cabeça, né, podendo se planejar para comprar uma casa, para comprar um carro, né, para viajar em férias com a sua família. Então responde para mim aí se resolve, né, os teus problemas um cargo de técnico com uma remuneração final, né, um vencimento básico, né, sem contar aqui os adicionais de 8.800 e de analista 12.310. É excepcional. Requisitos, né? Requisitos. Você que vai prestar o cargo de técnico ambiental, você tem que ter formação em quê? Técnico, né? Tem que ter o técnico, o curso técnico, naquela área específica, né? Agropecuária, mineração, estradas, saneamento, ou em meio ambiente, ou em regulamentação ambiental, né? Admitido, olha só, hein? Além, né? O cargo é para técnico, só que para fins de comprovar o requisito para você assumir o cargo de técnico, é admitido o quê? É admitido o curso de nível superior. Então, olha só, você que tem, né, o curso superior, em algumas áreas você pode prestar o concurso para técnico. Qual nível superior? Nas áreas de agronomia, biologia, ecologia, ciências sociais, sociologia, engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil, engenharia florestal, química, engenheiro de minas, geografia, geologia, geoprocessamento e cartografia, gestão ambiental, olha só, hein? Quem é formado em gestão ambiental, medicina veterinária, né? Então, como eu falei lá no início, nós temos aí essa grande oportunidade onde você pode concorrer nos dois cargos, porque as provas serão em finais de semanas separados. Então, fique atento, né? Ligue o seu alerta, porque é uma oportunidade excepcional ainda nesse ano tão conturbado de 2022. Você que vai prestar para analista ambiental, né? Aquela remuneração maravilhosa. Você tem que ter graduação na sua área, né? E registro no órgão fiscalizador de exercício profissional. Então, se você é formado em Direito, tem que ter a inscrição na OAB, né? E assim
respectivamente, para as demais áreas. Perfeito, meus amigos? Então vamos continuar. Atribuições. Atribuições é algo que às vezes a pessoa que nunca foi servidor, ela fica preocupada, né? Meu Deus, eu vou chegar lá, não vou saber fazer o serviço, fica com aquela preocupação. Eu já passei por isso. Então, assim, não fique preocupado, né? Quando você entra num órgão público, você vai aprender aquele serviço. Logicamente, você já tem a formação técnica para exercer a sua função, ainda mais num concurso tão técnico como esse, né? Mas o serviço em si, né, o operacional, você vai aprender no dia a dia, né? Então não se preocupe com isso. Se preocupe em ser aprovado. A única preocupação que você tem que ter agora é de estar com o seu nome na lista dos aprovados. Perfeito, pessoal? Então, as atribuições, né, de uma forma resumida, o técnico ambiental, ele vai para uma parte o quê? Mais operacional, que são atividades de fiscalização, né? Então, assim é em quase todos os órgãos, quando tem aquela divisão dos cargos entre técnico e analista, o técnico é mais operacional, é a parte de fiscalização. E o analista, professor? O analista, ele já atua, né, na área mais de gestão, né? Então nós temos atividades de planejamento, organização, direção, execução, supervisão dessa fiscalização executada pelo técnico, coordenação, consultoria, assessoramento e controle das ações. Perfeito? Então essas são as atribuições que você vai desempenhar, né, e muito bem aprender quando você for servidor da SEMAD, né? Então olha só, técnico ambiental, desempenho de atividades de fiscalização, né, como fiscalização, licenciamento ambiental, outorga de uso de recursos hídricos, monitoramento e etc, né? É muita atividade para você desempenhar, né? E o analista? O analista já é planejamento, organização, direção, supervisão. Podemos resumir o que? Aqui com a parte operacional, né? E o analista aqui com a parte de gestão, né? Com a parte de gestão. Perfeito? Etapas do nosso concurso. Então, olha só. Quais são as etapas que você vai encarar para ser aprovado no concurso da SEMAD? Vamos comigo aqui. A avaliação dos candidatos, né? A avaliação dos candidatos será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Muito bem. Então, nós teremos provas objetivas, marcação de X, né? E para ser aprovado não precisa ser doutor, tem que marcar o X no lugar certo. E teremos também as provas discursivas, né? Discursivas, onde você vai redigir ali, já veremos os detalhes. E essas duas provas vão servir para eliminar, porque nós temos pontuação mínima, como nós já veremos, e também para classificar, né? Então, as provas serão realizadas, né, exclusivamente na cidade de Goiânia, Goiás, capital, nos dias 5 de março para analista e no dia 12 de março para técnico. E a prova terá duração de 5 horas, tanto para analista como para técnico. É pouco tempo? É muito, professor? É o tempo suficiente, né? Então, na nossa mentoria especializada que você vai ter aqui na equipe Galeno, você vai também aprender o quê? Técnicas de prova. Existe isso, pessoal? Existe, não é firula. Temos candidatos muito bem preparados, né? Muito bem preparados, que não se preparam para o dia da prova, para a execução da prova. Então, existe
como fazer essa prova, qual a ordem que você vai fazer, o que você vai levar, como se preparar, estudo ou não no dia da prova, estudo ou não no dia anterior à prova, né? Então, são técnicas, são informações muito relevantes para o concurseiro. Você pode até conhecer pessoas que estão aí há anos estudando, sabem muito e no dia da prova sofrem com aquele branco, sofrem com aquele psicológico abalado, né? Então, tudo isso você vai ter também aqui na equipe Galeno, que é uma orientação pré-prova, para que você realmente consiga garantir a sua vaga no concurso da CEMAD. Então, tá aí, prova objetiva, né? Prova objetiva. A prova objetiva será constituída de 80 questões. Perfeito. Então, nós temos 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, né? Distribuída entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, você tem 5 horas, né? Dentro dessas 5 horas, você tem que fazer todas essas 80 questões. Então, existe uma gestão de prova que você aprende também em nossa mentoria. Tem que fazer a gestão de prova, pessoal, porque aquele concurseiro preciosista, ele não passa em concurso, porque ele se apega, ele se apaixona por alguma questão. Acontece, né? Nesses anos de concurso e de auxílio à preparação de nossos colegas, a gente vê candidato que se apega, que não consegue sair de uma questão garrada e perde pontos preciosos em outras questões que era só dar uma lida e correr para o abraço, tá? Então, olha só. Na prova de conhecimentos gerais, né, para técnico, estamos falando do cargo de técnico. Então, conhecimentos gerais, nós teremos língua portuguesa, todo concurso tem, né? Com um total de 9 questões, peso 1, ou seja, teremos 9 pontos. Teremos história, né? História e geografia de Goiás, né? Que é chamada de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural do estado de Goiás e do Brasil, né? Que na equipe Galeno temos o melhor professor dessa matéria, que vai deixar você na cara do gol. Total de questões 2, né? Pontos, peso 1 também, total de pontos 2. Teremos raciocínio lógico com 4 questões, peso 1, total de pontos 4. Teremos administração pública, né, 5 questões, peso 1, total de pontos 5. E temos, né, os conhecimentos específicos. Aqui está o ouro, hein? Então, você que se prepara para concurso público, você tem que ter planejamento de estudo, né? Até o dia da prova nós teremos basicamente 120 dias, né? Para mais e para menos um pouco, 120 dias. Então, dentro desses 4 meses, a gente tem que fazer uma gestão de estudo inteligente. Então, aqui na equipe Galeno, você vai ter, né, dentro de uma plataforma, estabelecimento de metas, né, e metas ponderadas. O que é isso, professor? Ponderadas de acordo com o peso em tua prova, né? Nós veremos agorinha o peso absurdo que é conhecimentos específicos na sua prova. Nós veremos o peso absurdo que é conhecimentos específicos na sua prova. Fique atento. Né? São 60 questões, peso 2, ou seja, são 120 pontos no total, ou seja, a nossa prova de técnico, ela no total, ela tem 140 pontos. Desses 140 pontos, 120 é de conhecimentos específicos. Veja quão relevante é essa matéria, né? E agora, muito importante, né? Muito importante o quê? Nós temos
cláusula de barreira dentro da prova. O que seria isso? É pontuação mínima. Então não adianta você também ser especialista em conhecimentos específicos, certo? E deixar de fazer o mínimo em conhecimentos gerais, que você vai ser eliminado. Eu me lembro muito bem da história de um amigo, na época eu estudava com ele estava assim, voando, né? Na época ele estudava para o concurso da Receita Federal, que aconteceu em 2014. Sabia tudo, né? A média global acima de 80%. Só que não deu a devida atenção a uma matéria, que era a língua estrangeira, né? Você poderia escolher inglês ou espanhol. O que aconteceu? Tirou no total 86% da prova, estava entre os 10 primeiros colocados da Receita. Estaria, na verdade, porque infelizmente foi eliminado em inglês, não fez o mínimo nessa matéria e por ocasião daquele concurso o mínimo era por matéria, tá? Aqui nós temos uma benevolência do nosso edital, né? Um ponto positivo. O mínimo não é por matéria, o mínimo é por prova, né? O mínimo é por prova. Então, nas provas de conhecimentos gerais, né, que nós temos 9, 2, 11, né, 15, 20, nós temos 20 pontos, você tem que fazer no mínimo 8. Olha só. É perigoso? É perigoso. Tem, pessoal? Não é brincadeira. Tem que ficar atento ao mínimo exigido. Muita gente nem sabe que tem esses mínimos, vai para a prova sem saber. Você, aluno da equipe Galeno, não. Você vai estar consciente, vai estar preparado para não esbarrar nessa cláusula. O mínimo traz um risco muito grande de eliminação. Então, nos conhecimentos gerais, você tem que fazer no mínimo 8 pontos, e na prova de conhecimentos específicos, né, você tem que fazer no mínimo 60 pontos. Perfeito? E quem vai encarar o concurso de analista, né? Analista nós temos conhecimentos gerais, língua portuguesa, total de questões, 9 questões, né? Ponto, 1 ponto, total de pontos, 9, né? História e Geografia de Goiás, 2 questões, peso 1, 2 pontos, total. Raciocínio lógico, 4 questões, peso 1, 4 pontos no total. Administração Pública, 5 questões, peso 1, 5 pontos no total. Agora, em conhecimentos específicos, nós temos aqui duas matérias, né? Nós temos 2 matérias que vai corresponder a praticamente toda a nota da sua prova. Nós temos a matéria de legislação, que é a legislação extravagante, né? É um conjunto de diversas leis e decretos. 40 questões, peso 2, 80 pontos, ou seja, nossa prova ela tem um total de 140 pontos também. Desses 140, 80 é de legislação. E conhecimentos específicos, né? Conhecimento específico é aquele do seu cargo mesmo, você é agrônomo, é o conhecimento específico dessa área. Biologia, conhecimento específico de biologia. A parte de legislação, isso é um ponto positivo, ela é o quê? Ela é aplicável a todos os cargos de analista, né? A todas as áreas de analista. Então, para você que vai fazer para analista, a parte de legislação ela é comum, ou seja, 80 pontos de 140. Já vamos ver o que isso representa. Mais de 80 pontos, 140, cai para todas as áreas no cargo de analista. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então, nós temos um mínimo aqui de 8 pontos, na prova de conhecimentos gerais que você tem que fazer, e um mínimo de 60 pontos
na parte de conhecimentos específicos, para não ser eliminado do concurso, tá bom? E teremos também, né, pessoal, uma prova discursiva, né? Hoje é comum, né? Quase todos os cargos públicos exigem, né, que o candidato saiba discorrer de forma ordenada sobre um assunto, né? Só que assim, a prova específica, que a prova discursiva da CEMAD, não é aquela redação do Enem, não é nesse modelo, não é. Por isso que você tem que se preparar com quem entende. A prova discursiva da CEMAD, ela é uma questão, é a famosa questão técnica. Por que questão técnica? Porque ela vai se basear do conhecimento específico, né? Do conhecimento específico. Então, nós teremos uma questão em que você vai ter que discorrer entre 20 e 40 linhas, né? Entre 20 e 40 linhas, sobre um tema específico que está dentro do conteúdo de conhecimento específico do seu cargo, né? Critérios de correção, né? Estrutura, nós temos estrutura. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo consistir de um conjunto articulado de ideias, 20 pontos para isso, perfeito? Conteúdo, ou seja, pessoal, olha só de estrutura, isso você vai aprender durante o curso aqui, só de estrutura você já garante 20 pontos. 20 pontos. O que é estrutura? É a ordenação ali, o seu professor vai te ensinar como estruturar uma questão dissertativa, argumentativa dentro de 40 linhas. Que você vai utilizar as 40 linhas para demonstrar o quê? Que você tem conhecimento e conteúdo dentro da sua área técnica, né? Então, só de você estruturar, obedecer às margens, ter uma letra bacana, você já garante 20 pontos. Esses 20 pontos é aquele que eu considero que você não pode perder nem um centavo. Você não pode perder. Você tem que gabaritar esses 20 pontos porque é previsível, é somente estrutura. Perfeito? Aí nós temos o quê? Nós temos conteúdo, né? Que é a análise das ideias fundamentais do texto observado, a fidelidade ao tema, consistência e relevância argumentativa, progressão temática e senso crítico, né? Muitos alunos pecam aonde? Na progressão temática. Muitas das vezes uma questão discursiva argumentativa, ela traz um texto motivador, né? Conta uma historinha e traz o quê? Discorra sobre os seguintes tópicos. Vou dar um exemplo aqui, que eu já fiz questão na parte de direito. Direito, olha só. Então nós temos, vamos dar um exemplo aqui de direito constitucional, né? Então ele traz lá uma historinha sobre os direitos fundamentais e fala, discorra sobre o direito à liberdade de expressão. Esse é o tema. E dentro dessa questão ele traz, às vezes, 3 tópicos, né? Ele traz 3 tópicos, letra A, letra B e letra C. Às vezes na letra A ele coloca conflito entre a liberdade de expressão e o direito de imagem, né? Então ele traz 3 tópicos. Essa progressão temática, ela é o quê? É você seguir fielmente essa ordem de quesitos que o examinador solicitou. Então, se ele solicitou primeiro para você falar sobre, né, o conflito entre a liberdade de expressão e o direito de imagem, você tem que começar por esse quesito. Você não pode começar pelo terceiro. Mas isso aí é tema para a sua aula de discursiva. Fique tranquilo. Mas isso aí já garante pontos preciosos. E a parte de conteúdo corresponde ao quê? A 30 pontos, né? E expressão, adequação vocabular e emprego do registro culto da língua portuguesa, clareza nas ideias, coesão. Então, pessoal, olha só de estrutura,
só de estrutura e de adequação ao registro culto da língua portuguesa, coesão, coerência, você tem o quê? 30 pontos. A parte de conteúdo só corresponde a 30. Né? O que eu falo para os meus alunos? Muitas das vezes, você, diante de uma prova discursiva, se depara com um tema que você não domina completamente, não domina muito bem. Você não pode desesperar. Por quê? Só de ter uma estrutura bacana, uma letra bacana, respeitar as margens, coesão, coerência, só de você ter isso, você já garante 50% da prova discursiva. Olha que informação preciosa. E os outros 50%, se você não sabe tudo daquele tema que caiu na discursiva, mas consegue arranhar alguns pontos, você já garante alguns pontos preciosos ali e vai sair com uma nota boa na prova discursiva. Então, a prova discursiva não é o nosso problema, de forma alguma. Previsão de convocação, né? A SEAD, né, que é a Secretaria de Administração, é muito organizada, né? Já coloca aqui a previsão de nomeação, né? A previsão de convocação dos candidatos seguirá a estimativa prevista no cronograma indicativo de nomeações, né? Então, o técnico ambiental aqui será nomeado até julho de 2023. Então, todos os cargos, né? Até julho de 2023. Aqui eles colocaram as vagas imediatas, né? O pessoal do cadastro reserva vai ser nomeado dentro da validade do concurso, né? Que é 2 mais 2. Agora, fique atento. Pode acontecer o quê? Como já aconteceu diversas vezes, de chegar aqui em julho de 2023, eles já nomearem tudão. Nomear os aprovados dentro das vagas e nomear também o cadastro reserva. Já aconteceu, não foi uma nem duas, foram várias vezes, né? Então você tem duas situações. Todo mundo pode ser nomeado até julho de 23, ou o pessoal das vagas em julho de 23 e o pessoal do cadastro reserva dentro da validade do concurso. Perfeito? Pontos de atenção, né? Então, olha só. Pontos de muita atenção por parte do candidato. Conhecimentos específicos, né, de técnico ambiental. Conhecimentos específicos de técnico ambiental. Nós temos aí licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental, recursos hídricos, monitoramento ambiental, incêndios florestais, manejo integrado do fogo e ecologia. Pessoal, só conhecimento específico representa 85% de toda a sua prova objetiva. Vou repetir. Só conhecimento específico representa 85,7%, ou seja, praticamente 86% da sua prova. Então, por isso que você tem que ter uma estratégia, um planejamento e uma orientação nos seus estudos, né? E aqui na Equipe Galeno é o único curso do estado de Goiás em que você tem um conteúdo excepcional ministrado pelos melhores professores e ainda tem uma mentoria especializada sem custo adicional. Você compra o curso e ganha a mentoria, né? Onde nós vamos ter ali metas objetivas e ponderadas. Por isso que eu falei ponderadas. Porque você imagina, se você tem 4 horas para estudar durante o seu dia e você tem que conhecimentos específicos representam 86% da sua prova e conhecimento básico representa 14%. Como que você vai dividir essas 4 horas de estudos? 2 horas para a parte específica e 2 horas para a parte básica? Obviamente que não. Obviamente que não. Tudo na parte específica? Também não, porque nós esbarramos aonde?
na eliminação se não fizer os mínimos na parte básica, né? Não adianta também gabaritar a parte específica e ser eliminado na parte básica, né? Seria terrível se isso acontecesse. Então, nós temos que ter o quê? Gestão de estudos, planejamento. E para analista, né? Para analista nós temos a legislação extravagante que cai em todos os cargos de analista, em todas as áreas técnicas de analista, direito, ecologia, agronomia, medicina veterinária. Para todo mundo cai essa legislação extravagante. Ela sozinha representa 57% da sua prova. 57% da sua prova. E temos também a parte de conhecimento específico mesmo do teu cargo, né? Por exemplo, biologia vai cair só temas relacionados à biologia, representa 28,5%. Então, pessoal, fizemos aqui a análise do edital para os nossos alunos, né? Então, você que aí tem um sonho, deseja ser servidor público, né? Você tem uma grande oportunidade agora, né, com o edital na praça, de ser servidor da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para você garantir a sua estabilidade financeira para o resto da vida, né? Quer dizer que você vai ficar para o resto da vida? Não, às vezes você utiliza o concurso da SEMAD como escada. Isso aconteceu comigo. Eu utilizei uns 2 concursos como escada até chegar no cargo em que eu estou hoje, né? Então eu utilizei o concurso do Exército como escada, com o da ANTT como escada, até chegar no cargo de auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, né? Que é um cargo de carreira de Estado, onde eu sempre quis estar, devido, né, entre diversos motivos, o principal deles é a remuneração. Então, você pode utilizar o concurso da SEMAD como escada? Pode, mas por ser um concurso tão técnico, né, às vezes você já é o seu sonho ser um analista ou um técnico da SEMAD. Você vai estar satisfeito, você e a sua família, com essa estabilidade, com essa remuneração e com essa previsão, né, de carreira. Você viu lá, né? Vamos voltar lá para você ver. Olha só, aqui, ó. Você já tem uma previsão hoje, né? Claro, pessoal, que nós temos aqui praticamente, até com uma certa regularidade, o que? Database, né? E quando nós tivemos database agora de 10%, né? Dada pelo governador Ronaldo Caiado. Então, nós temos previsão de database, que é para repor ali, né, os efeitos perversos da inflação. Então, esses valores, né, é hoje. Pode ser não, vai acontecer que esses valores vão ser reajustados com o tempo, por aumento mesmo, reestruturação de carreira, né, ou por reposição de inflação. Então, meus amigos, é uma oportunidade excepcional para você começar o ano de 2023 estabilizado e realizado com a sua família. E se você é solteiro, perfeito, aí você vai já poder planejar, né, a constituir família. Claro que vai esperar um pouco, né, dar uma curtida no novo cargo, na nova situação financeira e vai constituir família já numa situação bem mais confortável, né? Então, pessoal, mais informações sobre o melhor preparatório do estado de Goiás, né? Você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp aqui, 62 41 41 7394, ou por meio de nosso site, né? institutogaleno.com.br.
Perfeito, meus amigos? Lembrando que adquirir os nossos cursos, né, presencial ou o nosso curso online, o que você ganha? Você ganha um bônus. Você ganha um bônus. E o que é esse bônus, professor? Esse bônus é uma mentoria especializada. Sem custo, né? Sempre é bom lembrar que é sem custo. Só a equipe Galeno faz isso por você. Só a equipe Galeno faz isso por você. É a nova política, né, a partir do ano, a partir do segundo semestre desse ano de 2022, todos os nossos cursos contam com a mentoria especializada. E quem é os mentores? Um deles sou eu, né, professor Eliezer, e o outro é o professor Jonatas, né? 2 auditores fiscais do estado de Goiás, multi-aprovados aí em diversos concursos, né? Depois nós vamos colocar para vocês aí o nosso currículo e o vídeo de apresentação. Mas, em resumo, né, são 2 profissionais aprovados, né, em diversos concursos com uma experiência muito grande na área de concursos públicos. Eu, desde 2009, que eu estou na área de concursos, sendo aprovado e reprovado também em diversos concursos. Por que eu frisei reprovado? Porque através das minhas reprovações, hoje eu consigo passar para você o melzinho, né? O que eu cometi de erro no passado que você não deve cometer hoje na sua preparação. Então, assim, muito melhor do que aprender com os erros, com seus próprios erros, é aprender com o erro dos outros, né? Para que você não precise cometer esses erros para chegar até o seu destino, né? Até a sua aprovação. Então, você, meu amigo, minha amiga, que sonha em ser servidor público, né? Tem essa oportunidade agora na praça de ser servidor da SEMAD. Vem com a gente, vem com a equipe Galeno, que nós vamos colocar você na cara do gol para realizar o sonho de ser servidor público e começar 2023 de uma forma surpreendentemente melhor. Então, conte com a gente, né? Nosso contato está aí novamente, nosso WhatsApp e nosso site. Dê esse voto de confiança na equipe Galeno, que você não vai se arrepender, né? Vem com a gente que 2023 vai ser um ano diferente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida que você tiver sobre o curso, sobre os cargos, sobre a nossa análise de edital ou sobre a mentoria, pode entrar em contato com o nosso consultor no WhatsApp, que todas as dúvidas serão sanadas. Então, beijão do professor e do mentor. Te espero aqui, tá? Te espero aqui. Vamos sair na frente da concorrência. Até a próxima.